Muito boa noite. Também muito felicito a Câmara por mais esta iniciativa no sentido da participação dos municípios na vida da autarquia. O meu nome é Mário Barata, eu resido na Parede há 40 anos, tenho 5 filhos, 2 deles ainda no pré-escolar e um a terminar o primeiro ciclo, e as minhas questões prendem-se com a cultura e a educação. Curiosamente, são 2 áreas em que considero que a Câmara Municipal de Cascais, nos últimos 10 anos, transformou realmente este município da noite para o dia, que nos apraz registar e com grande satisfação. No entanto, quando nós olhamos para a freguesia da Parede, e muito em particular para projetos ou equipamentos que não são, cuja construção não é da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal, sentimos alguma frustração e algum desencanto, porque realmente temos razões de queixa. E como exemplo, e como vou referir hoje, é a questão da biblioteca, que foi uma promessa eleitoral em 2001, e a escola do segundo e terceiro ciclo de Santo António da Parede. Portanto, a biblioteca, um equipamento, um polo de dinamização e desenvolvimento cultural que pode e poderá servir à volta de mais de 10.000 alunos, se considerarmos os agrupamentos que nos circundam aqui do território, e poderia realmente ser um polo de experiências culturais e de dinamização cultural muito grande, e a Escola de Santo António, que já com 40 anos, cuja reconstrução era para ter tido início em 2009, porque toda a gente considerou que realmente os materiais tinham chegado ao seu limite de vida. O Sr. Presidente já deu nota anteriormente da sua facilidade de diálogo com o atual Governo. Também já divulgou que, junto de universidades de referência, tinha pedido estudos, nomeadamente para encontrar formas de desenvolvimento económico que permitissem encontrar os recursos financeiros necessários para dar resposta a estes problemas deixados pelo anterior Governo. E, concretizando, a questão que eu coloco é se já fizesse um ponto de situação e se nos poderá dizer para quando a construção da biblioteca e para quando a renovação da Escola de Santo António, no sentido de pôr coro à ansiedade e preocupação de milhares de municípios aqui desta zona do seu território. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-me só alocar bem as responsabilidades. De facto, tanto quanto eu entendi da intervenção, o Sr. Mário Barato afirmou, pelo menos foi isso que eu interpretei, de que quando os equipamentos não são da responsabilidade da Câmara, que se atrasam. Na verdade, nos 2 que citou, não é exatamente assim. Ou seja, a biblioteca é da responsabilidade da Câmara, a escola não era da responsabilidade da Câmara. No que era a responsabilidade da Câmara, e de facto tem toda a razão quando diz que ela foi anunciada, penso que não em 2001, mas certamente que o foi em 2005, da Biblioteca da Parede, ela começou por ter um conjunto de problemas relacionados do ponto de vista legal, das expropriações, do próprio terreno, etc. E eu não quero esconder que, neste momento, o projeto que eu tenho para a Biblioteca da Parede, no bairro das Caixas, importa em 7 milhões de euros. E foi adotando a isso que nós procurámos derivar para ver se encontrávamos uma solução que não fosse tão onerosa em termos do investimento, porque, sou franco, neste momento Cascais tem prioridades de investimento superiores do que a própria biblioteca, podendo nós estar de acordo da necessidade e da absoluta necessidade total. E é, pois, nesse sentido que estamos a evoluir por 2 caminhos distintos. O primeiro, que é geral no Conselho todo, que é tornar as nossas escolas, abrir as nossas escolas e não só ter bibliotecas, mas ter bibliotecas e, portanto, ter um espaço aberto
para não só a comunidade escolar, mas também para a comunidade envolvente à própria escola. Na verdade, o nosso objetivo é até um pouco mais ambicioso do que esse, que é tornar a escola uma escola de cidadania, portanto, ou seja, a verdadeira escola de cidadania, a começar pelos nossos jovens. E isso está alargado já a um conjunto de escolas do Conselho e temos vindo a alargá-lo cada vez maior. Portanto, é um espaço, é um local onde estas funções têm toda a validade. A segunda área que temos vindo a desenvolver a nível das bibliotecas é também hoje termos todo, ou o máximo que pudermos, digitalizado e aberto pela internet, e, portanto, é uma forma também de aceder ao próprio conhecimento. Mas aquela que eu estava a referir há pouco como segunda tem a ver com uma situação que se passa na Parede e que se arrasta há algum tempo e que neste momento será aquilo que poderá ultrapassar a impossibilidade de nós estarmos a fazer o investimento de 7 milhões de euros na biblioteca da Parede. Tem a ver com a SMUP. A SMUP tem-se vindo a arrastar com um problema, enfim, de obras e de conjunto de situações que não se concluiriam e até da própria sustentabilidade da própria SMUP. Estamos a falar da instituição mais antiga, ou pelo menos das mais antigas, mas eu penso que é a mais antiga da Parede, com uma localização extraordinária, porque está exatamente em cima da linha do comboio e da estação da Parede, e portanto o que nós fechámos com a SMUP foi instalar a Biblioteca da Parede na própria SMUP, num espaço que estava inicialmente previsto para funções não culturais, portanto, enfim, embora a SMUP tenha uma tradição grande a nível dos jogos de bilhar e de snooker, mas quer dizer, não era propriamente um espaço, enfim, dentro das tais definições de prioridades, esta será uma prioridade maior e, portanto, nesse sentido, nós temos vindo, enfim, estamos a fazer esse investimento e a recuperar e a ver se finalizamos as obras da SMUC para transferir para lá um polo que será a biblioteca que irá funcionar a Parede até nós ser considerado prioridade ou não a tal biblioteca de raiz. Eu, daquilo que conheço, também não quero criar nem falsas expectativas, nem dizer exatamente o que eu penso. Eu acho muito difícil que no futuro se venha a construir a biblioteca da Parede. Porquê? Porque se nós tivermos sucesso com a expansão desta questão que há pouco falei das bibliotecas e das ludotecas e a abertura das nossas escolas à própria comunidade, fará muito mais sentido o reforço dessa política do que propriamente estar a construir mais um equipamento que depois não é só o valor de investimento do equipamento, mas acaba por ter também o valor que custa manter esses equipamentos e, portanto, é o que eu posso dizer em relação à Biblioteca da Parede. Em relação à Escola de Santo António da Parede, aí sim já não é uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade do Ministério da Educação, que no caso da Escola de Santo António da Parede ficou bloqueada por via da parte escolar ter-lhe acontecido o que aconteceu, que foi basicamente ter falido. Ela esteve inicialmente prevista à parte escolar fazer um projeto para a Escola de Santo António. Estou a fazer história só para se perceber a razão de estarmos onde estamos. A parte escolar desenvolveu projetos que aproveitavam projetos de arquitetura de um para o outro lado e quando chegou à Escola de Santo António, aquele projeto não se adaptava às características, inclusivamente, do próprio terreno. Levou a que esse projeto, que numa fase inicial estava estimado para 2,5 milhões de euros, a sua adaptação passaria com um valor muitíssimo superior, não tenho aqui presente, mas tenho na ideia que ultrapassava o dobro do valor que estava previsto, razão pela qual a parte escolar acabou por não avançar e estávamos nesta dúvida quando de facto há a falência da parte escolar, que no caso do Conselho de Cascais afetou não só a Santo António, como afetou a Frei Gonçalo de Azevedo em Tires, aí com uma situação, não vou dizer que é pior, porque é pior sempre para a escola que se destina, mas nesse caso ficou um estaleiro dentro da própria escola, quer dizer, portanto, ou seja, foi uma obra não continuada, e na Intervenção em Alcavidez, com uma situação também diferente dessas todas, mas tem a ver que era previsível com a transferência do número de alunos que foi feito dessa escola, o refeitório era previsto obviamente alargar e não foi alargado e hoje temos um caos a nível do refeitório da Intervenção em Alcavidez. Bem, dito isto, o que é que... e temos depois um problema de trás. Estas escolas que eu estou a mencionar são as escolas que estão previstas no tal protocolo, que já lá chegarei com o Governo. E temos uma quarta escola
que é a escola, a Polivalente de Cascais, que é provisória há quase 50 anos. Portanto, está num estado de deterioração brutal. Tendo nós consciência de que dificilmente o próprio Estado português teria capacidade para fazer uma parte escolar 2, claramente não iria fazer. Ter capacidade de investimento nestas 4 escolas também muito dificilmente iria acontecer. Portanto, o que eu propus e assinei o protocolo com o Ministro da Educação, que foi aceito por ele, era que estudássemos a forma de encontrar dinâmica económica que permitisse, de facto, nós podermos colmatar estas 4 situações. Uma mais pesada é a escola polivalente, portanto, ou seja, porque estamos a falar de uma escola de raiz. A outra era de Santo António, que será de recuperação, portanto, não necessitará ser uma escola feita de raiz. O refeitório da Intervenção e a conclusão das obras na Frei Gonçalo de Azevedo. No que esse protocolo foi assinado, foi encomendado à Universidade Católica do Porto, porque tem o professor Joaquim Azevedo, também no enquadramento global, como é que toda esta componente de ensino deve ser trabalhada, neste caso em Cascais, e esse estudo está a ser concluído. Portanto, tem a ver também, o estudo é um pouco mais do que o próprio património, portanto tem a ver com a forma também de governo e de gestão e de manutenção das próprias escolas. Tem estado a ser discutido com a própria comunidade escolar, muito especialmente com os agrupamentos e com os professores desses mesmos agrupamentos, e eu estou em crer que estaremos até ao final deste ano letivo, mas até julho ou em setembro, com o estudo concluído por parte da Universidade Católica. Isso permite-nos fazer não só uma alocação global dos vários recursos que temos no território e dar início então à concretização com o próprio Ministério. Passará também pelo facto do Ministério devolver à Câmara um conjunto de terrenos que foram cedidos para uso escolar, que nos permita a nós também ter propriedade voltar a ter propriedade plena sobre o terreno para podermos fazer os investimentos nas referidas escolas. No caso da de Santo António, nós evoluímos com um conjunto de projetos que estão também a ser desenvolvidos, na forma não de fazer a tal escola nova, porque essa dificilmente haverá também dinheiro para fazer, mas para colmatarmos as necessidades que hoje são evidentes, em alguns casos com brechas dentro das próprias paredes da escola. Portanto, é nessa base que eu espero poder estabelecer para o orçamento do próximo ano as bases que nos permitam fazer intervenção na Intervenção e fazer intervenção no refeitório de Alcavirés, porque são aquelas que, entre a gravidade da situação e a possibilidade de fazer o investimento, são aquelas que mais coadunam. É mais difícil fazer a intervenção na Frei Gonçalo de Azevedo e é muito mais difícil fazer na Polivalente. Portanto, esta é, de facto, a fase em que nós estamos e estamos, neste momento, com esses levantamentos a ser feitos pela Universidade Católica. Eu estou a dizer isso porque já reuni com eles em termos de ponto de situação e, portanto, sei que o estudo está numa fase terminal. Havia que limar ali algumas situações que eu pedi para que ela fosse limada junto à comunidade escolar, ou seja, junto também dos próprios agrupamentos, e é nessa base, aliás, foi no fim de semana passado, que estive juntamente também eu com os agrupamentos, e, portanto, foi nessa base que as coisas estão a ser encaminhadas. E, portanto, eu espero fazer uma intervenção na Santo António que tenha a ver com isso. A própria Escola de Santo António tem algo que a Parede, neste momento, não tem, até porque é uma freguesia pequena em território, e, portanto, a recuperação daqueles espaços que estão abertos no Santo António, que eram espaços esportivos, e vai-se lá também saber porquê, alguém decidiu acabar com os espaços. Quer dizer, é um bocadinho o carro à frente dos bois, acabou-se com os espaços que se ia fazer a nova escola. Depois não se fez a escola e hoje nem escola nem espaços. Não é? Aqueles espaços podem ter, de facto, uma função desportiva e podem ter uma função lúdica, no sentido de fazer alguma oferta a nível de verdes para a própria população, para a própria escola e, dentro da tal política de abrir a escola à comunidade, também ficar aberto para a população da zona envolvente, enfim, a população que possa utilizar esses mesmos espaços. Tal como aqui, onde estamos, neste momento, felizmente, os espaços também já são utilizados, pelo menos os equipamentos desportivos,
são utilizados também pela própria comunidade, neste caso pelo Parede Futebol Clube, e, portanto, nesse sentido também as coisas estão, é nisso que estamos a apostar. Portanto, espero ter respondido às questões, sendo certo que não dei as respostas que gostaria de ouvir, mas é aquelas que, de facto, são as que existem e não posso dar outras.